Pessoal, eu não vou pedir perdão, porque alegria é fruto do Espírito, religiosidade não, né? Se você está aqui no Vambora hoje, se você está assistindo algumas de nossas transmissões aqui, a gente está hoje dentro de um hub, de um espaço criativo. Isso aqui também é uma galeria de arte, que está sendo cedido exclusivamente para nós termos os nossos cultos durante essa transição que estamos vivendo. Para você que não sabe, esse é o único espaço cristão dedicado à arte, humor, cultura, expressão, marketing, desenvolvimento e enriquecimento nessa região da cidade, amém? E pertence a Jesus, então é um prazer estar aqui no Vambora hoje, realizando esse culto. Para você que está visitando a gente hoje, está tendo o seu primeiro encontro hoje, está tudo muito louco, de fato, realmente está tudo muito louco, porque nós estamos vivendo uma transição, nós estamos nos mudando para um novo local, e enquanto essa transição está acontecendo, o Vambora vai ser a nossa casa momentânea, amém? Então, hoje, os nossos tempos estão bem cravados, porque a gente tem mais 2 sessões após essa, e, meu Deus do céu, né? A gente tem que dar conta disso tudo, e o pastor da casa é que se rebole para pregar 3 sermões. Eles disseram assim: pregue 3 sermões iguais. Eu não consigo, é maior do que eu não consigo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pregar o mesmo sermão em 3 partes. Então parte 1, parte 2, parte 3. Então você assiste um aqui agora, você que está aqui, assiste o outro quando chegar em casa, e de noite assiste o final, se você quer saber. Senão você vai ficar só na vontade. Ou então termina no meio da semana, mas se for terminar no meio da semana vai perder a revelação. Mas eu vou começar com vocês compartilhando aquilo que o Senhor, Ele falou comigo nessa semana, e eu acredito que é uma palavra bem oportuna para esse tempo, amém? Coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar por você agora. Espírito Santo, conduza-nos a locais profundos de revelação e transformação. Eu quero uma revolução hoje. Eu quero uma transformação hoje. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração muito perigosa. Eu quero te desafiar agora. Você topa esse desafio? Você topa esse desafio? Diga comigo: Senhor, hoje eu quero promover um assassinato. Amém, Jesus. Amém. Hoje o título do meu sermão é: eu te matarei no final do dia. A gente vai ter que conversar sobre a história de um homem, e essa história, ela tem muito a ver conosco. Eu quero falar com você sobre a história do primeiro rei bíblico, que ele se chama Saul, ok? Existe um princípio espiritual perigoso na Bíblia, muito perigoso. Tudo aquilo que Deus mandou destruir, mas o homem decidiu tolerar, um dia vai voltar para destruir o próprio homem. Saul, ele não caiu apenas numa batalha militar. Saul caiu porque ele preservou aquilo que Deus tinha condenado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. O problema de Saul, ele não começou na espada dos filisteus. O problema de Saul começou na desobediência contra os amalequitas. A gente precisa entender que quando passamos por certas batalhas na nossa vida, e o rei Saul passava por essa batalha, o começo do seu reino é o tempo inteiro ele lutando contra filisteus, o tempo inteiro. E sabe, tem uma coisa que eu percebi na vida dos crentes e na vida daqueles que seguem a Deus, é que problema nunca desviou ninguém. Problema nunca desviou ninguém, mas promoções
Promoções. Como promoção é um bicho perigoso. Quando eu estou falando promoção, não pense que eu estou falando da Papepil no final do ano. Tem uma promoção lá de sapato ali. Não. Promoção significa ser promovido de um local a outro. Entende isso? Estão comigo? Tá certo? O problema não é quando você não tem uma casa e está com aluguel atrasado. O problema não é esse. O problema é quando Deus te dá a casa nova dentro do condomínio fechado. E é mais confortável ficar na sua jacuzzi, é mais confortável ficar na sua piscina do condomínio, jogando beach tênis, do que honrar o Senhor no dia da ornamentação. O problema está aí. O problema está na promoção. Deus deu uma ordem clara. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Vai, pois, agora, Saul, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. A ordem era clara. Destrua tudo o que eles tiverem. Destrua bois, destrua gado, destrua mulheres, crianças. Era uma ordem terrível. Tem ordens na nossa vida que são ordens terríveis. Elas são ordens que elas parecem ferir a lógica da humanidade. Mas Saul, ele decidiu administrar aquilo que Deus mandou eliminar. Quantas vezes nós sabemos que a gente tem que executar algo, que a gente tem que destruir algo, mas a gente decide fazer como? Eu tenho conversado com pessoas que elas tentam administrar o caos de alguma forma. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: não, agora eu vou passar por uma ruptura agora, mas eu vou fazer ela, sabe, eu vou me programar nessa ruptura. E eu vi a pessoa falar e ela não estava prestando atenção que ela estava falando a palavra ruptura, ok? Ruptura. Então quando ele terminou de falar, eu fiz uma pergunta para ele: por favor, me diz, qual é o melhor dos dois, tá certo? Qual é o melhor cenário para os dois? Tu pegar uma mão e tu fazer uma incisão com bisturi, e todo dia tu fazer uma pequena incisão, até que chegue o osso, e depois tu tem que pegar um serra e ir serrando devagar, ou é melhor pegar um facão bem afiado e de uma vez só, pum, decepar a mão? Qual é o melhor, gente? Hein? Ruptura, gente, não existe modo fácil de ruptura. Se demora, ela maltrata mais. Se demora, ela castiga mais. Se demora, ela lesiona mais. Se demora, ela tem perigo de te matar. Ruptura é de uma vez. Ruptura é tudo ou nada. Mas tem gente que quer administrar. Deus já falou, cara, vai dar errado. Deus já falou, não tem bênção, mas você quer administrar. Não é porque eu não quero ferir fulano, não é porque eu não quero, sabe, eu não quero ser injusto com fulano de tal. Eu não quero ser. Você é melhor do que Deus, porque Deus te dá um direcionamento e você é mais misericordioso do que Ele. E às vezes você não entende que uma ruptura que Deus está mandando você fazer com alguma pessoa é a chance que Deus tem de encontrar o coração dela quebrado e restaurar. Mas seguimos. Saul, ele decidiu administrar. Ele preserva Agag, que é o rei dos amalequitas. Ele preserva o melhor dos animais. Ele preserva aquilo que parecia vantajoso aos olhos naturais. E aqui está um padrão espiritual. A carne sempre tenta negociar aquilo que Deus mandou matar. A sua carne é esperta. E quando falamos de carne, ok, vamos falar de cérebro, tá bom? Diga comigo, cérebro. A maioria das pessoas, elas acham que quando a gente está falando de carne, dentro de um panorama bíblico, a gente está falando de pecados sexuais. A carne milita contra o espírito. Não, vamos falar de cérebro. Substitua o cérebro por carne, tá certo? A carne por cérebro. Então diga, o cérebro milita contra o espírito. Você não tem noção de quantas coisas o seu cérebro é capaz de perceber, quantas sinapses, quantas noções de texturas, quantos cheiros, odores que foram percebidos, quantas glândulas foram ativadas em você e ativadas em outros, e você nem percebeu. O seu cérebro estava trabalhando. Quando você chegou aqui, o seu cérebro, ele prestou atenção em quantos par LEDs tem ligado, em quantas luzes tem aqui, em quantos ar-condicionados tem aqui, em quantos quadros tem aqui dentro, qual tipo de luz está caindo em cima de você ou não está caindo de dentro de você, se tem café na frente ou não tem, quantos banheiros tem, quantas cadeiras tem. O seu cérebro, ele absorveu todas essas informações.
todas essas informações. O seu cérebro absorveu a camisa que está do lado da pessoa que está do lado, se ela é brega ou se ela não é brega. Agora o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele não te informou tudo. Ele pegou toda essa informação e ele só te mostrou e deixou aparente aquilo que era interessante a você te informar agora. Mas ele viu tudo. Então o seu cérebro, ele já mapeou onde é que é um local que eu possa sentar, que é mais confortável para mim. Onde é que é um local que eu possa sentar, onde estão pessoas que estão mais próximas do meu ciclo social. Onde é que é um local que eu posso sentar? Você já parou para prestar atenção que existe uma coisa chamada mapa mental, e toda vida você senta no mesmo local na igreja, e que você não consegue assistir o culto direito se você sentar no outro local? Isso é o seu cérebro. Você já parou para prestar atenção quando você vai calçar um tênis, você sempre bota a meia no mesmo pé primeiro, e depois você coloca no outro? Você tem padrões e você nem percebe. Quem faz isso? O seu cérebro. E quando você é desafiado a tomar uma postura diferente, quando Deus fala contigo no teu espírito para fazer alguma coisa, o seu cérebro, ele vai tentar negociar de todas as formas possíveis, para que você se mantenha na mesma posição que você está. Sabe por quê? Porque transições, rupturas, elas tiram coisas e colocam coisas. Olha, sai desse emprego, ele não está ajudando a tua família. Aí o que é que o teu cérebro diz? Mas se eu sair agora, não vamos sair agora. O cérebro, ele é esperto. Ele diz, não vamos sair agora, porque a gente vai colocar a família em risco. Vamos nos planejar para poder fazer isso. Aí ele faz um mapazinho. Você vai fazer assim, assim, assim. Você vai se organizar assim. E você faz? Você faz? Não, porque foi só teu cérebro te enganando. Você vai comprar alguma coisa dentro da loja, e quando você vai comprar, na hora que você olha, você diz, isso aqui vai me trazer algum tipo de custo. O seu cérebro já calculou. O seu cérebro já sabe quanto você tem de limite no cartão. O seu cérebro já sabe que talvez vai te colocar numa condição de risco. Mas agora nós temos que comprar um jogo de panelas nova para a nossa casa, porque as nossas estão muito velhas. Mas quando você vai comprar, o teu cérebro diz assim, não compre aqui, porque na internet está mais barato. Quando na realidade é só um mapeamento, um esconderijo, é só uma cortina e uma maquiagem que o cérebro coloca para esconder a miséria que tem dentro de você, o medo que você tem de comprar alguma coisa e faltar do outro lado. E tudo isso por causa de 15, 20 ou 30 reais. O seu cérebro é uma máquina poderosa, que trabalha para ser inimiga de Deus. É por isso que quando a Bíblia fala, a raiz de todos os males, ela está no coração do homem. Esse coração é porque o homem do primeiro século, o homem da antiguidade, ele acreditava que o centro do intelecto humano, ele estava no coração. Então a palavra coração ali, não é o coração órgão, é o coração psique, é mentalidade. O centro de toda insegurança, o centro de toda orfandade, o centro de todo medo, o centro de toda rejeição, o centro de toda competição, o centro de toda amargura, está no coração, está na psique, está na mente. Não confie na sua mente é inimiga de Deus. É por isso que Paulo fala, rogo-vos pois irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transforme ele pela renovação da sua mente. A profanidade sempre tenta parecer útil. O espírito de Esaú sempre tenta sobreviver dentro do território da aliança. Saul, ele preserva aquele rei. Naquele dia que ele faz aquilo, Samuel diz, por causa disso, você perdeu o seu reinado, e Deus está dando a outro. Por causa disso, você perdeu tudo, porque você não matou. Então Samuel, ele puxa a espada e mata Agag na frente de Saul. Anos depois, no campo de batalha, Saul está no meio de uma batalha, lutando contra os filisteus. Diga, lutando contra os filisteus. Lutando outra batalha, no meio de outra batalha.
ele é ferido, só que ele percebe que vai perder. Ele pega a sua espada e se lança sobre ela, dizendo: eu não vou morrer, porque esses caras vão me maltratar, vão me torturar, vão me humilhar. Então eu prefiro morrer agora aqui. Ele se lança sobre a sua espada. Ele se lança sobre a sua espada. Em 1 Samuel, a Bíblia diz que ele morreu daquele jeito. Só que o livro continua. E em 2 Samuel, continua o relato. E o relato fala que quando foram juntar os corpos de guerra, porque os filisteus estavam chegando e se aproximando, então um moço se aproximou do campo de batalha e percebeu que Saul estava lá e estava vivo. Ele não morreu. É tipo aqueles filmes, você pensa, pô, o cara morreu. Não, aí começa a segunda temporada. Não morreu. Ele não morreu. Ele estava com a espada cravada e gritando, ah! E viu alguém que era do exército de Israel. Nossa, alguém do exército de Israel. Menino, um jovem se aproxima, me mata, para que esses filisteus não me peguem. A batalha era contra os filisteus. Me mata, porque para que eles não me peguem e eles venham profanar meu corpo. Então o menino olha e tem uma atitude lógica e diz assim: não, realmente ele vai morrer. E aí o que ele faz? Ele mata Saul, toma a coroa dele e toma o bracelete dele e leva, e chega para Davi e diz: Davi, meu senhor, sabendo que Saul iria morrer, eu o matei porque ele me pediu e trouxe a sua coroa e seu bracelete. Sabe o que Davi fez? Perguntou: de onde você é? Eu disse: eu sou de Amaleque. Eu sou uma malequita que vivia no meio do povo de Israel. Eu vivia ali como escravo. Só que aí é que está, Deus nunca mandou tolerar escravos amalequitas. Eles deveriam ser mortos. Quem matou Saul? Uma amalequita. Ele estava lutando contra os filisteus. Quem matou ele? Uma amalequita. Quantas batalhas da sua vida Deus vai ter te dado para vencer um gigante, mas tem um inimigo que você não resolveu, tem um inimigo que você não solucionou. Esse inimigo é o que chegará no final do dia e vai te matar. O que te mata não é a grande batalha, o que te mata é a pequena, é o hábito, é aquilo que você deixou crescer lá por anos. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Amaleque, agora eu quero te falar um pouquinho sobre Amaleque. Quem é Amaleque? Amaleque é o inimigo que nasce da carne. A origem de Amaleque é em Gênesis 36, versículo 12. Esaú era o irmão de Jacó. E Esaú e Jacó são dois símbolos. Símbolos de quê? Símbolo de duas naturezas. Diga: Jacó, o que nasce do Espírito. Diga: Jacó, o que nasce do Espírito. Diga: Esaú, o que nasce da carne. Por isso que a palavra vai dizer: eu amei Jacó e odiei Esaú desde o ventre. Não é porque Deus tinha problema com pessoas, é porque eles eram símbolos de um que vive pela carne e outro que vive pelo Espírito. E lembre-se o que eu disse: um que vive pela carne, nós estamos falando de sexo, estamos falando de cérebro. Um que vive pela mente, um que vive pelo intelecto, um que vive pela sua própria vontade, um que vive por dopamina e endorfina, um que vive por adrenalina, um que vive por cortisol. Ei, alguém está ouvindo o que eu estou falando? Será que isso faz sentido para você? Gênesis 36, 12 diz: e Tímina foi concubina de Elifaz, filho de Esaú, e deu luz a Elifaz Amaleque. Amaleque era neto de Esaú. Todo aquele que vive uma vida na carne, mesmo crescendo dentro do ambiente de Deus, porque Esaú era filho de Isaac, neto de Abraão. Mas deixa eu te falar uma coisa: não adianta de nada seu pai ser um homem de Deus, seu avô ser um homem de Deus, seu pastor ser um homem de Deus, a sua igreja ser uma igreja de Deus, se você mantém atos profanos. Hebreus capítulo 12, versículo 16 diz: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui, gente, é onde a gente precisa entrar. Quando a gente começa a falar de profanação, a nossa mente religiosa, ela começa a trazer isso sempre para o âmbito da carnalidade sexual.
O autor aos Hebreus, ele diz que Esaú, ele foi profano, sabe por quê? Porque ele trocou uma herança espiritual por um prato de comida. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: se você não tem gestão sobre o que você come, você é um profano. Os parâmetros de Deus são diferentes. Esaú representa na Bíblia impulsividade, profanação, desprezo espiritual, troca do eterno pelo imediato. Ele não discerne o sagrado, ele troca herança por desejo, ele vende propósito por prazer momentâneo. Quantas pessoas deixam de cumprir o propósito eterno, porque elas estão vivendo em detrimento daquilo que é um prazer momentâneo? Eu sei que vai me fazer mal, mas eu vou fazer. Para mim é muito difícil, como pastor de uma igreja e como um apóstolo, certas coisas. Sabe qual é a minha luta? É não comparar. Não comparar. Sabe por quê? Porque quando você está construindo, a Bíblia diz que existem dois modelos de construção. A Bíblia diz: dois saíram para construir. Um construiu sobre areia e o outro cavou para construir na rocha. E eu não sei se você entende de construção, amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se existe uma coisa que demanda às vezes quase 50% do tempo de construção, sabe o que é? Alicerce. Porque você está cavando, amigo. Você está cavando. E você está jogando pedra. E você está jogando concreto. E você está alinhando. E você está vendo a qualificação do solo. E você está vendo como é que você vai edificar. Ali, irmão, é jogar dinheiro no chão. Ali ninguém está vendo. Quem olha na lateralidade, na horizontalidade, vai olhar e vai ver: quem é aquele cara com a cabeça do lado de fora do buraco? Ali as pessoas vão olhar para você e vai dizer: está no buraco. Cadê ele que não aparece? Cadê ele que não está apresentando? Cadê aquela igreja que não está crescendo? Enquanto tem outro que está construindo na areia. E sabe o que acontece? A construção, quando ela vai para a areia, ela é fácil. Você sobe parede rápido, você pinta ela rápido, você coloca vidraça rápido, você coloca adornos rápidos. É tudo uma delícia, irmão. Então há de se convir que quem está lá no buraco cavando, está olhando para a pessoa que está lá em cima, e está muito bonito, as vidraças estão bonitas. Nossa, como o jardim está maravilhoso. Agora, irmão, só tem um problema: é o dia da chuva, é o dia do vento e da tempestade. Porque aquilo que foi construído na areia, irmão, não aguenta. Não aguenta. Há 10 anos atrás começaram um bando de igrejas, e é assim que se faz, pá. E parece que quem estava construindo na rocha estava errado. Só tem um diferencial: que quem cava até encontrar a rocha. Existe uma igreja nos últimos 10 anos que cavou até encontrar Cristo. E quando se encontra Cristo, há de se entender que aquilo que é construído nele, irmão, não se perde. Jesus disse: eu não perdi ninguém, a não ser aqueles que eram o filho da perdição. Jesus, quando manda multiplicar os pães e os peixes, ele diz assim: ei, juntem tudo que cair, para que não se perca nada. Perca nada. O reino de Deus não é de perca. O reino de Deus é acréscimo, é multiplicação. Por isso que a pessoa que anda no Espírito, ela está andando numa performance que parece que às vezes ela está reprovada, mas ela encontrou a Cristo. E a pessoa que está andando na carne, ela anda pelaquilo que é visível e aparente. São pessoas que estão vendendo propósito por prazer momentâneo. Amaleque, ele é o fruto da carne profana. E por que Deus tem um problema tão grande? Sabe por quê? Porque chega um ponto que isso começa a atrapalhar o reino de Deus. Lembra o que eu disse? Amaleque é inimigo, Esaú é inimigo de Jacó, Amaleque é descendente de Esaú. Em Deuteronômio capítulo 25, verso 18 diz: como te veio ao encontro no caminho, e te feriu na retaguarda todos os fracos. Isso é Amaleque. O Senhor, ele odeia Amaleque, porque quando Israel estava num processo de saída do Egito,
Quando eles estavam no momento de maior vulnerabilidade deles, Amaleque não atacou na frente, Amaleque atacou atrás. Porque Amaleque ataca os cansados, Amaleque ataca os distraídos, Amaleque ataca os enfraquecidos, Amaleque ataca os que ficaram para trás. Porque a carne nunca luta de forma honrada, ela sempre tenta entrar por áreas enfraquecidas. Sempre. Satanás não vai te derrubar onde você é forte, irmão. Satanás vai te derrubar onde você tem aquela vulnerabilidade ali, é aquela fraqueza. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina: é na minha fraqueza que Deus se faz forte. É na minha fraqueza que eu tenho que levar ela ao Senhor. É a minha fraqueza que eu tenho que apresentar ela ao Senhor. Porque o diabo ataca ali. O diabo ataca ali. Saul tolerou o que Deus mandou matar. E aí, irmão, ele preservou aquilo que alimentava a sua reputação, a política, a aparência diante do povo. Olha, ele é um conquistador, botou o rei aqui, trouxe gado para nós. Mas o reino de Deus não funciona por aparência, o reino de Deus funciona por propósito. E aí ele preservou aqueles amalequitas que ele salvou naquele dia. Ficaram uns vivos, ficaram no meio do povo. Mas é escravo. Mas Deus mandou matar. Deus mandou matar. O que Saul não matou, voltou para matá-lo. Em 2 Samuel capítulo 1, o jovem amalequita aparece, filho daqueles que foram preservados. Achei Saul apoiado sobre sua lança e o matei. Sabe qual é o engraçado? É que quando Davi escuta essa história: obrigado, príncipe, vem cá, eu te amo tanto, eu te amo mesmo, você é tão precioso, você é tão precioso. Você vai ser o homem nobre da sua casa, o restaurador da sua casa. Você vai levar sua família onde nunca ninguém levou. Você vai levar a sua filha, sua esposa, elas serão como rainha e princesa. Deus tem um legado poderoso. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: como o Senhor fez aquilo? Porque o Senhor é bom com você e com sua casa. Quando Davi escuta aquele cara falar isso, Davi era um homem de autoridade, ele teve várias oportunidades de matar Saul, mesmo sendo rei. Mas ele entendia que o protocolo de autoridade não funciona pela vontade da carne, o protocolo de autoridade ele funciona por honra. Ele olha para aquele menino e disse: quem te deu autoridade para tocar no ungido do Senhor? A carne sempre acha que está ajudando. A carne se acha inteligente demais para o reino. Quando eu falo isso, sabe o que você imagina? Você imagina um cara que é desordeiro, beberrão, um cara que é pecador sexual. Sabe quem que eu imagino? Sabe quem são os piores amalequitas que eu tenho às vezes no meu meio? É o que é inteligente demais para obedecer. É o que sabe demais para se submeter ao que a casa está falando. É aquele que a gente está ensinando uma cultura. O cara sai daqui e começa a reproduzir na boca dele tudo o contrário. E aquele que a gente está falando: vai por aqui, se posiciona, se organiza, limpa a tua casa, cuida da tua esposa, cuida do teu esposo, organiza a tua vida, organiza teu carro. E se isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver, sabe por quê? Porque você é carnal, você entende as coisas aqui, ó. Você é fraco, você acha que está ajudando. Sabe o que Davi fez? Matou ele na presença dos nobres. Vem cá, Prá! Você não tem autoridade de matar um ungido do Senhor. Sabe o que ele fez? Davi, eu trouxe a coroa de Saul e o bracelete dele aqui para o Senhor. Foi por isso que foi morto. Sabe por quê? Porque Amaleque, a carne, ela vai te tirar duas coisas: a coroa e o bracelete. São os símbolos que ela rouba. O amalequita pega as duas coisas. Primeiro, a coroa. Coroa biblicamente significa a autoridade, governo, legitimidade, posição real e domínio espiritual. Quando tu vive com coisas na tua vida que não foi resolvida, que o Senhor mandou matar, mas tu não matou, tu vai perder autoridade, tu vai perder governo. Tu não entende por que as coisas não acontecem na tua vida, as pessoas não te respeitam, o mundo não te respeita.
Por que nada na tua vida dá certo? Por que é um entrave? Por que as coisas não vão continuando? É sempre vai e para. Perde posição real. Uma hora estava ali, aí depois o cara vai olhar onde é que esse cara está, cara. Uma pessoa, quando ela perde a coroa, quando ela dá a voz a Amaleque, a consequência que acontece, ela estava ali num canto e você depois encontra com a pessoa 10 anos depois, ela está pior. Por quê? Porque não matou Amaleque. Segunda coisa que ela fala, olha como isso, a coroa é símbolo do direito de governar. Paulo fala, combati o bom combate, por causa disso me está guardada a coroa. Deus não dá coroa para quem não luta o bom combate. O que você está perdendo para ganhar Cristo? O que é? Ai, mas eu vou perder, eu tenho que ficar pobre, eu tenho que ficar passando fome, jejuando e orando. Já parou para pensar que talvez o perder que Deus está chamando você é perder a indisciplina, perder a capacidade de acordar tarde, perder a capacidade de ficar aí na mesma estagnação, sem lutar pela tua casa? Quantos homens estão perdendo o casamento porque são estagnados? Quantas mulheres estão perdendo o casamento porque são estagnados? Está na hora de você perder isso. Chega dessa falsa religiosidade que não está produzindo crescimento nenhum. Onde tu está levando tua família? O sermão que eu vou terminar hoje é como estabelecer uma casa para sempre. Nós começamos com um homem que, porque não resolveu os problemas da carne, não resolveu os problemas perdeu o reinado, perdeu a coroa. Segunda coisa, perdeu o bracelete. O bracelete, no contexto bíblico, ele representa que nos guerreiros antigos o bracelete era símbolo de distinção e poder. Tem gente que Deus ungiu, cara, tem gente que Deus deu dom, tem gente que Deus separou, cara, mas a pessoa não conseguiu matar os amalequitas da sua alma, da sua mente. Não conseguiu olhar para a fornicação, não conseguiu olhar para a pornografia, não conseguiu olhar para a mentira, não conseguiu olhar para a gula, não conseguiu olhar para a preguiça, e dizer assim: acabou. O título do meu sermão é: te matarei no final do dia, porque vocês vão ter que fazer uma escolha hoje. Ou você mata o amalequita, ou ele vai te matar. Eu estou colocando uma decisão diante de vocês hoje, e eu não tenho pena. Porque se eu não te ensinar você a matar ele hoje, ele vai estar te esperando na curva da vida. Vamos! Entende isso? O bracelete é a força, é a aliança, a identidade, é a posição, é a autoridade operacional. Saul nos ensina algo assustador: você não pode preservar aquilo que Deus mandou destruir, porque o pecado poupado ele volta, a carne alimentada ela cresce, a desobediência ela amadurece, e a profanidade sempre cobra o preço depois. O mesmo Amaleque que Saul poupou foi o instrumento da sua vergonha. Levanta do seu lugar. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Eu quero te dar uma força nisso. Deus mandou um fiel que morreu sem mancha, que lutou contra o pecado, o mundo e o diabo e venceu. Esse Amaleque não conseguiu tocar. Ele venceu por mim e por você. Ele venceu a imoralidade, ele venceu a quebra financeira, ele venceu a preguiça, ele venceu a falência, ele venceu a mediocridade, ele venceu. Esse Cristo poderoso, ele não está aqui hoje para dizer assim: você vai morrer nesse pecado. Ele está dizendo: transforme o mundo pela renovação da sua mente. Transforme o mundo pela renovação da sua mente. Se você entendeu o que eu falei hoje, eu quero que você apresente os amalequitas que estão lutando dentro de você ao Senhor. Vamos lá. Baixe sua cabeça e fale ao Senhor: Senhor, essa aqui é a minha luta.
agora vivo não mais eu, já estou crucificado. Apresente ao Senhor, apresente. Cristo, eu vou. Senhor, que minha fé é essa? Mas eu vejo o Senhor trazendo uma grande espada para vocês. Já estou crucificado. Uma grande espada. E vai te dar força para vencer teus inimigos. Força para vencer a carne. Força para vencer o mundo. Força para vencer o pecado. Cristo vive em mim. Aleluia. Vai. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Declara essa verdade. Declara essa verdade. Segurou. Presta atenção. Eu não vim aqui para acusar. Eu sou ministro do novo pacto. Eu não acuso ninguém. Eu não condeno ninguém. Cristo não condena ninguém. Eu não vim aqui para dizer que os seus pecados vão te matar. Eu vim aqui para te dizer que Deus está te dando uma espada para definir pecados de 3, 4, 5 gerações. Que você vai dizer: morre hoje. Morre hoje. Morre hoje. A quebra financeira, a jogatina, o abuso, a preguiça, a falência. Morre hoje. Morre hoje. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Cristo está vivo em mim. Entende isso? Você vai cantar essa canção como uma oração. Você vai dizer: Cristo vive em mim. Aleluia. E Deus está te dando poder para vencer o pecado. Diga: hoje eu decido matar o amalequita dentro de mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Eu quero que você pegue a sua ceia agora. Deus não deixou você desamparado. Ele mandou Jesus para resolver o problema do pecado. Ele mandou Jesus para resolver o problema da dor, da vergonha. Diga comigo: em Cristo eu sou justificado, perdoado e transformado. Pegue o sangue agora, o cálice, e diga: eu tomo teu sangue, porque ele é para a purificação do meu pecado. Diga: eu me purifico agora dos pecados dos meus pais, dos meus pecados e das minhas gerações. Eu sou livre agora pelo sangue de Jesus. Beba o cálice. Agora presta atenção. A Bíblia fala em Isaías que o castigo que nos traz a paz. Diga: Cristo não foi surrado só porque Deus tinha prazer em tortura. Diga: cada chicotada de Cristo tinha um objetivo: me trazer a paz. Me trazer a paz. Diga: paz significa que todos os meus inimigos estarão debaixo dos meus pés. O castigo que nos traz a Shalom, a paz, estava sobre ele. Quando o corpo foi rasgado, a minha paz começou. Eu libero sobre você agora a paz, a Shalom, que coloca os inimigos debaixo do seu pé. Como agora, em nome de Jesus. Vai, banda, vai, banda, vai!